Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, Entesourando em Depósito Eterno. Quero pensar com você sobre este tema em Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Mas antes eu quero lembrar que nós temos reuniões e que você pode participar conosco todas as terças-feiras às 19h30 no culto de oração, na terça-feira às 19h30 e na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção. Na quarta-feira nós reunimos nos lares, que são as células, que são reuniões de aprendizado das Sagradas Escrituras, de oração uns pelos outros. No sábado, às 19h30, nós reunimos no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas reuniões. Como eu já não sei, eu quero pensar com você sobre este tema, entesourando em depósitos eternos. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos produzindo, e aquilo que nós produzimos é como se fosse destinado a um depósito. E os depósitos, na verdade, eles são sinônimos de segurança, porque aquilo que nós produzimos são depositados. E a Bíblia fala, que aquilo que nós produzimos, até pelo fato de que o homem, ele foi criado para produzir, ele foi feito à imagem de Deus para produzir, e Deus deu essa capacidade, o homem, para ele fazer isso. Então, a sua produção e os depósitos também precisam ser analisados. E a nossa palavra aqui hoje é sobre depositar em tesouros eternos. Porque nós podemos depositar em tesouros terrenos que pode ser minado, pode ser roubado aquilo que nós produzimos. E por isso eu quero pensar com você sobre isso, lendo este texto que eu trouxe para a meditação. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, que diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruir-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto que eu tenho aqui em mãos, ele fala, desse cidadão que estava no meio da multidão. Como isso ocorreu? Jesus estava falando sobre o reino dos céus e alguém ali do meio da multidão vem com essa conversa atravessada falando sobre herança. E Jesus, então, ele fala que a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui, ou seja, a vida de uma pessoa é muito mais do que os bens materiais. Mas primeiro eu quero pensar com você aqui, dentro dessa proposta nossa aqui, de estar falando sobre entesourar em depósito eterno,
Como eu já disse anteriormente, o homem foi criado para produzir. E aquilo que chega às suas mãos também para conservar, preservar. E por que isso? Porque Deus nos deu essa capacidade, né? A Bíblia diz em Salmo número 115, no verso 16, diz assim: os céus dos céus é do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então, o homem tem essa capacidade de produzir, porque Deus destinou para que o homem pudesse fazer isso e representá-lo aqui na terra, né? Então, aquelas pessoas que conseguem angariar, que são dotadas, são iluminadas, né, para grande conquista ou grandes descobertas, às vezes elas cometem um erro muito, né, grotesco, até porque elas não seriam capazes de fazer em absolutamente nada sem a graça de Deus, sem a iluminação de Deus. Porque Deus as dotou desses dotes, né, capacidade, e ela começa a achar que ela é isto, é aquilo, e ela começa então a atribuir os seus feitos a si mesmo ou a outras pessoas. Por isso que nós vamos encontrar monumento, nós vamos encontrar, né, essas pessoas, através das suas realizações, essas pessoas condecorando personalidade, quando na verdade elas deveriam atribuir a honra e a glória ao Senhor, porque sem Deus elas jamais poderiam fazer absolutamente nada. Ela que tem a força, tem a iluminação, tem a saúde, tem a capacidade, tem a sua versatilidade, tudo advindo de Deus, tem uma fonte. Então, as nossas conquistas, a primeira coisa que eu estou abordando nessa meditação, que as nossas conquistas, nós devemos reconhecer a graça, né, a glória de um Deus Todo-Poderoso. Então, a Ele toda a glória. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, os nossos feitos devemos tributar a honra a Deus. Mas, voltando aqui para o texto, eu quero falar sobre esse cidadão desconectado. Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Se você ler o texto que antecede, os versos que antecedem, desse capítulo 12 de Lucas, Jesus estava falando: olha, quem quiser seguir, ele precisa de renunciar, ele precisa tomar a sua cruz, ele precisa me confessar publicamente. E no meio da multidão, versículo 3 assim: neste ponto um homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Então, eu classifiquei esse homem como um desconectado. Jesus estava falando de uma coisa e ele vem com um tema que não tinha nada, não era pauta, não era o assunto. Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Jesus estava falando. Então Jesus vira para ele e fala mais ou menos assim: ô cabeça dura, quem me constituiu entre vocês o juiz para lidar com as coisas terrenas aqui e repartidor de herança? Você está me constituindo? Então esse olhar desse homem, nós podemos classificar esse homem como uma pessoa avarenta que queria utilizar de Jesus para os seus benefícios. Então aquele homem é um homem desconectado. Jesus estava falando do reino dos céus, falando da vida eterna, falando de algo extraordinário ali, e ele então quis, né, usar Jesus. E essa história também repete hoje, porque muitas pessoas, às vezes elas têm a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, e ela está até mesmo no templo lá, adorando a Deus, e o mensageiro está falando do desafio de consagrar-se a Deus, de abster-se das coisas carnais, de ter um momento de consternação, de choro, e a pessoa termina a reunião e fala assim: aqui, quando é que nós vamos fazer aquele passeio com a igreja? Quando é que vai ter aquela confraternização de churrasco?
muitas pessoas desconectadas. Tem muitas pessoas que, ao ouvir a mensagem está falando de algo, ela está preocupada consigo mesma. Ou seja, o que interessa é ela mais ou menos ela estivesse orando assim. Eu até escrevi essa mensagem, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: olha, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque o meu patrão, o meu vizinho, o meu cônjuge ou o meu ex-cônjuge, que acontece isso muito, está querendo me garfar, está querendo me lesar. Tenha misericórdia de mim, mostra que o Senhor é o meu Deus e passa tudo que está na conta dele para minha conta. É mais ou menos assim. Esse homem estava ali ouvindo a mensagem lá do meio e gritou: ô Jesus, ô mestre, fala com o meu irmão para dividir comigo a minha herança. Então, Jesus chamou aquele homem de insensato, chamou ele de louco, porque a vida de uma pessoa não consiste em bens materiais, em bens que ela possui. Ou seja, a vida de uma pessoa é muito mais do que isso. E muitas pessoas hoje, sabe, elas têm a oportunidade de consagrar a sua vida, de buscar a Deus. Ela está tão apegada às coisas materiais que elas não têm olho para ver aquilo que é proposto para ela. Mas, pensando sobre isso também, quando nós lemos esta parábola, essa historinha que Jesus contou, para procurar sintonizar esse homem com o reino de Deus, porque ele já tinha falado que o reino de Deus não consiste em coisas materiais, em coisas que ela possui. Agora Jesus narra uma parábola dizendo o seguinte: havia um fazendeiro, havia um empresário de agronegócio, e ele tivera uma safra recorde, de maneira que os seus depósitos, os seus armazéns não podiam comportar. E a sua safra, aquele homem chegou à conclusão seguinte: que se eu armazenar esses meus produtos e aproveitar entre safra para vender, eu não preciso trabalhar nunca. Por isso que o texto vai dizer o seguinte: ele razoava consigo. Isso aqui não existiu. Jesus ilustrou para que aquele homem pudesse conectar. Então Jesus falou assim, ele disse assim: construirei reconstruirei maiores para me recolher o meu produto. Verso 18, eu vou ler novamente. Verso 17, razoava consigo mesmo dizendo: o que farei? Pois não tem como recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto, e então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, ou seja, diverte. Então esse cidadão, Jesus conta essa parábola destinada àquele homem desconectado. Havia uma pessoa assim, um empresário de agronegócio, que ele colheu uma safra recorde. E esse empresário, ele chegou à conclusão: se eu recolher isto, eu vou poder ficar tranquilo, comer, beber, vestir, posso fazer as minhas viagens lá para o exterior, posso passear, eu vou ter tudo, eu tenho tudo, não preciso de preocupar, posso divertir, porque essa safra eu vou ter assegurado o meu futuro definitivamente. Aí, no verso 20, diz assim: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E o nosso tema aqui hoje é sobre entesourando em depósitos eternos. Quantas pessoas que só pensam no imediato. E ele preocupa mesmo em um bom seguro. Ele preocupa em economizar uma conta, bancária invejável. Ele tem tudo, mas ele preocupa com essa dimensão. Só que a vida de uma pessoa não consiste somente aqui. Não é só
nessa vida. Nós vamos um dia ressuscitar. Você que está me assistindo, saiba disto, que você vai ressuscitar, seja para estar com Deus ou longe de Deus. E Jesus falou assim, isto é o que acontece com todas as pessoas que não é rica para com Deus. Então, concluindo a nossa palavra aqui, eu quero te dizer o seguinte, consciente ou não, nós estamos construindo tesouros, seja no céu ou na terra. A terra são tesouros que minam. E eu quero finalizar essa meditação lendo aqui um texto muito interessante e que ele por si só basta, não há necessidade que eu venha explicar alguma coisa. É Mateus 6, nos versos 19. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Pensa sobre isso. Quem sabe você tem preocupado com graduações? Você tem preocupado com a sua conta bancária? Tem preocupado com as suas propriedades? Tem preocupado com a sua família? Mas e com a sua alma? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Você tem a certeza de onde você vai e depositar em tesouros eternos? É fazer algo espiritual, divino. E essa palavra é para você que está me assistindo. Talvez você está tão seguro aqui na terra, mas não sabe o destino da sua alma. E você pode saber porque na Bíblia está escrito, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Nós podemos ter certeza. Caso você queira saber disso, me procure. Eu quero te informar a respeito disso. Mas nesse instante eu vou orar, bendito Deus e Pai. Use essa meditação para despertar o coração dessa pessoa que tem se voltado só para essa terra, mas que ela possa pensar que ela tem uma alma e um dia ela há de prestar conta. E eu te peço que o Senhor leva ela a entesourar em tesouros eternos, para que ela possa pensar sobre isso em Cristo Jesus. Eu oro a Ti, rogando o Teu favor em Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.